Achamos o texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2 a 8. Como é só um versículo, dá para a gente ler juntos. Vamos lá? Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Ok, então qual é o tema da mensagem? Lembre-se sempre de Jesus. Lembre-se sempre de Jesus, né? Nós sempre temos que lembrar de Jesus, né? Interessante que o Fernandinho gravou um CD agora, chamado Galileu, e até estava conversando com meu amigo Diego ali, e o Diego falou: pastor, eu gostei muito do CD, porque o CD fala muito de Jesus. E o Fernandinho, o testemunho dele, ele diz que ele leu a Bíblia, os evangelhos, várias vezes, e queria cantar músicas sobre Jesus, Jesus e Jesus, e as músicas realmente estão encharcadas de Jesus, né? E esse é o nosso propósito nessa noite também, falar de Jesus, lembrar de Jesus, a ceia, as músicas, né? A igreja precisa estar firmada em Jesus, e essa é a frase que está aí na Bíblia, né? Lembra-te de Jesus, né? Está dizendo Paulo a Timóteo, lembra-te de Jesus. Interessante, pessoal, essa frase, é interessante esse versículo, lembra-te de Jesus, né? Paulo disse isso a uma pessoa que já tinha fé. Paulo disse a um homem já maduro, provavelmente Timóteo, aqui nessa carta, 2 Timóteo, já era uma carta final de Paulo. Paulo já era idoso, Timóteo já era uma pessoa de mais ou menos 40 anos, não era um guri, um adolescente, nem um novo na fé, não, era um homem formado. E Paulo diz para ele: lembra-se de Jesus, Timóteo, lembra-se de Jesus Cristo, né? Ele faz questão de destacar que nós não podemos perder de vista, né, Jesus, e isso qualquer um de nós corre o risco de passar a semana, passar o mês, passar um dia sem falar de Jesus, sem conversar com Jesus, sem falar palavras de agradecimento a Jesus, sem falar de Jesus para outras pessoas. Enfim, a advertência é válida até hoje. Lembre-se de Jesus. Vamos falar juntos? Lembre-se sempre de Jesus, sempre. As músicas no carro, é nas leituras devocionais, é na conversa com a família, é nas orações pela manhã, à noite, antes de dormir. Lembre-se sempre de Jesus. A música diz que o primeiro pensamento pela manhã seja chamando o teu nome, Jesus, que o dia inteiro em meus lábios e coração seja adorando o teu nome, Jesus. Cada tarefa, descanso e meditação seja em tua companhia, Jesus. Na alegria, na conquista ou aflição, seja o amigo, o socorro, Jesus. E por último fala: quando enfim a noite terminar, seja o meu último suspiro, Jesus. E quando o dia perfeito em mim brilhar, seja a primeira visão, Jesus. Olha, irmãos, eu não sei como pessoas ainda conseguem no carro ouvir músicas que não falam de Jesus. Eu não entendo. Eu não entendo como ainda pessoas talvez consegue ouvir sertanejo universitário, consegue ouvir músicas do Michel Teló e perdem uma oportunidade de colocar dentro do carro Jesus, Jesus e Jesus. Então, que a gente possa, em tudo que fizermos, glorificar Jesus, de manhã, no carro, à noite, em casa, tudo glorificar Jesus. É isso que Paulo está dizendo aqui. Lembre-se sempre de Jesus. Volta para mim o slide aí, por favor. Lembre-se sempre de Jesus. Eu quero falar aqui rapidamente com vocês algumas fases da vida de Jesus. Lembre-se de Jesus, lembrar do seu nascimento, né? Sempre lembrar de Jesus, a encarnação dele, né? Jesus vem do céu à terra. Os teólogos chamam isso de encarnação. Encarnação é um ato de graça, no qual Cristo se torna humano, divino humano, faz homem. Tem um versículo na Bíblia que ensina sobre isso. Olha o que diz Filipenses 2. Pois Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente
até a morte de cruz. Gente, Jesus, entendam bem, se alguém tem dúvida ainda nisso, Jesus sempre existiu. Antes dele vir à terra como homem, ele já existia. Ele era Deus. É a Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo, sempre existiu. Mas chega um momento da história da humanidade, entre uma conversa entre os três, Jesus diz, eu vou lá na cruz morrer por eles. O Pai envia Jesus. O Pai envia. E agora imagine aí, tenha uma imaginação, pense na sua mente que Jesus é dono de tudo. Ele não tem necessidade de comida, não sente dor, não sofre. Ele está num plano espiritual. E de repente ele sai de tudo isso, deixa a glória, deixa o céu, e se faz carne, se faz homem, ele se encarna. Ele vem em forma humana. A Bíblia diz que ele se esvazia, gente. Se esvazia, ele se faz humano. E ainda se ele nascesse num palácio, ou se ele nascesse numa família rica, mas não, ele não nasce num berço de ouro, não, ele nasce num berço pobre, numa estrebaria, numa manjedoura. Ele nasce numa família pobre, tão pobre que Jesus pegou emprestado um lugar para nascer, uma casa emprestada para pernoitar, um barco emprestado para pregar, um animal emprestado para cavalgar, uma sala emprestada para reunir os discípulos, e até o túmulo dele foi doado para ser sepultado. Você acha que Jesus era rico? Manjedoura, eu acho interessante essa questão da manjedoura. Já falei sobre isso aqui na igreja. Vamos, Rafael, eu dou o sinal aqui, você passa aí para mim. Manjedoura, o lugar que depositava comida para vaca, para cavalo comer. É isso que era uma manjedoura. Ele nasceu ali. A divindade de fraldas deitada num coxo, que era usado para alimentar os animais. Enquanto muitos bebês nascem num berço de ouro, muitos bebês têm luxo, tem criança que nasce que tem roupa para ela e mais 10 gerações depois dela, tanta roupa que ela ganha, que ela tem. Jesus não tinha nada. Nasceu esses dias a filha do príncipe William, Kate Middleton, Canhões, celebrando a salva, celebrando o nascimento desse bebê. Imagine a beleza dos quartos dessa criança. Mas Jesus não, nasceu num lugar mal cheiroso, nasceu num lugar onde os animais buscavam abrigo da chuva, o lugar cheirava esterco, cheirava urina, e ali ele nasceu. Ele se encarnou. Talvez José tentou encontrar um melhor lugar ali para Maria deitar. Maria longe dos seus familiares, eles estavam indo se alistar em Belém, talvez pouca comida, um lugar inóspito. É ali Jesus nasce, ali a entrada do palco do Filho de Deus se tornando humano. Gente, é muito, muito forte isso aqui, a gente pensar. Jesus, nunca esqueçamos da humildade de Jesus, do seu nascimento, da sua encarnação. Ele se esvazia, ele deu um exemplo para nós. Ele disse, olha, assim como eu vim para servir, que vocês também sirvam. Jesus disse isso. Quem quer ser líder, seja o servo, gente, seja o servo de todos. No reino de Deus não existe o maior é o menor, no reino de Deus é o contrário. Jesus deixou essa lição, não nos esqueçamos do seu nascimento. Passa para mim, por favor. Passa mais um para mim. Mas também vamos lembrar dos milagres que ele fez. Eu vou falar bem rápido, porque eu estou aqui numa série da terça-feira, eu estou falando sobre os milagres de Jesus. Então quem está vindo na terça está acompanhando essa série de mensagens. Então eu vou só passar rapidamente aqui, né? Jesus, não esqueçamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele faz milagres ontem, ele faz milagres hoje e vai fazer amanhã. Jesus acalmou as ondas do mar, Jesus caminhou por cima da água, Jesus transformou a água em vinho, ele multiplicou os pães e peixes e alimentou uma multidão. Jesus curou, expulsou demônios, curou uma mulher que 12 anos sofria de hemorragia, curou uma mulher que 18 anos estava encurvada, curou um paralítico que 38 anos estava ali no tanque de Betesda.
Jesus reimplantou a orelha de Malco que Pedro cortou. Jesus expulsou o demônio do jovem Garazeno e de Maria Madalena. Jesus perdoou os pecados da mulher adúltera e da mulher pecadora. Jesus ressuscitou um adolescente que tinha morrido, uma criança, um menino. Jesus levantou o Lázaro do túmulo, já fedia, 4 dias, estava em putrefação. Não esqueçamos que Jesus fez muitos milagres. E Ele é mesmo ontem, Ele é hoje, e Ele faz ainda milagres hoje. Não nos esqueçamos também dos seus ensinos. Jesus é o maior pregador, Ele é a própria palavra de Deus. Tudo que Ele falou, nós devemos prestar muita atenção e colocar em prática em nossa vida. Gente, Jesus falou coisas que para a sociedade é algo revolucionário. Por exemplo, Jesus falou assim, Mateus 5, bem-aventurados que choram. Enquanto a sociedade diz, homem não chora, Jesus disse, bem-aventurados que choram. Enquanto muitos aplaudem uma briga, já viu briga na escola? Os adolescentes na escola, não os adolescentes aqui da igreja não, da escola. Começa uma briga, vai, puxa o cabelo, passa a rasteira, vai lá brigar. Chamou de menininha, chamou de mulherzinha, vai para briga. Achei que você ia brigar comigo aqui. Então, chama para briga, vai brigar, aquela situação toda. Enquanto isso, Jesus diz assim, bem-aventurado os pacificadores. Lembre disso, você que vê uma briga, aparte a briga, acalme, você é chamado para pacificar. Não para colocar mais lenha na fogueira, não para aumentar a discussão, não para chegar no irmão e dizer, ele falou de você isso, não, pacifica, irmão, vamos parar, isso não vai levar a nada, este assunto não vai levar a gente a nada. Jesus disse, bem-aventurado é o pobre de espírito, não aquele arrogante, aquele que tem soberba, aquele que se acha muito inteligente, muito esperto, não, o pobre de espírito. Bem-aventurado, Jesus disse, o manso, aquele que não é valentão, que não é brigão, aquele que diz assim, eu não saio de uma briga tão fácil, eu tenho que ganhar uma briga. Não, larga disso. Bem-aventurado é o manso, disse Jesus. Jesus disse, bem-aventurado o puro de coração. Enquanto o que predomina nesse mundo, gente, é a esperteza, levar vantagem, ser mais rápido. Não, o puro. Às vezes a gente fala assim, mas você é tão puro, você é tão inocente. Jesus diz que tem que ser assim, gente, puro de coração, puros de coração. Tem gente que vê maldade em tudo, está com interesse, isso ela quer alguma coisa, se ele está conversando comigo, ele está com... Às vezes não, seja puro. Bem-aventurado os perseguidos, disse Jesus, bem-aventurado Jesus disse, humilde, porque Ele vai exaltar. Jesus falou sobre vários temas, gente, vários assuntos. Jesus falou sobre perdão. Uma coisa que hoje você vai numa livraria, tem um monte de livro de perdão, autoajuda, perdoar. Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Jesus já falou, perdoa. Jesus falou assim, olha o que Ele disse. Se alguém te fizer mal, se alguém tomar uma túnica, dá outra. Não toma afronta. Perdoa. Se você estiver levando sua oferta no altar, você lembrar que você tem um problema com alguém, vai lá, acerta com a pessoa e você volta. O perdão, gente, está provado cientificamente, quem perdoa vive mais, tem menos doença, perdão é um remédio. Jesus falava disso. Jesus falou sobre pensamentos, Ele disse, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, já adulterou com ela. Isso é revolucionário, porque, gente, o adultério, ele não acontece o ato de repente. Não é de repente quando vê 2 pessoas que não são casadas, até são casadas com outras pessoas, estão dentro de um motel tendo uma relação sexual. Não é assim não. Começa muito antes. Começa no olhar, no pensamento. Começa num convite, numa mensagem no WhatsApp. Se você purificar o seu olhar, o seu pensamento, você vai estar livre de muitos problemas. Tem uma frase que diz assim, pensamentos tornam-se ações, ações tornam-se hábitos, hábitos do nosso caráter, e o caráter do nosso destino. Vou repetir,
Pensamentos tornam-se ações. Ações tornam-se hábitos. Hábitos, nosso caráter. E o caráter, o nosso destino. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Se você pensar, já adulterou. Se você não pensar, você está livre do adultério. Então, gente, são coisas aqui muito importantes. Jesus disse, seus olhos são lâmpadas do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será mau. Olha que ensino maravilhoso. Os olhos são a lâmpada do corpo. Jesus Cristo, Mateus capítulo 6. Jesus falou sobre dinheiro. Não ajuntem tesouros na terra, porque onde está o seu tesouro, estará o seu coração. As palavras de Jesus têm que falar com a gente muito forte. Jesus falou sobre vingança. Ama teu próximo. Jesus disse, amai os que vos perseguem, orai pelos que vos perseguem. Escute essa frase. No momento em que começo a odiar um homem, torno-me seu escravo. O homem que eu odeio me acompanha onde vou. Não posso escapar a esta pressão da mente. O homem que eu odeio não me permite saborear a comida. O homem ou a pessoa que eu odeio não permite dormir. Minha cama tortura. Realmente devo entender que sou escravo da pessoa sob quem recaiu o meu ódio. O meu ódio. Gente, a pior coisa que tem é você ter mágoa de alguém, ter ódio, raiva de alguém, amargura, rancor. Pior coisa, por quê? Você vai para a cama, ela vai com você. Você vai dormir, ela vai com você. Você vai trabalhar, ela vai com você. O tempo todo na sua mente é ela. Se você perdoa, se você deixa para lá, você vive muito melhor. C.S. Lewis disse uma frase muito interessante, quero que você ouça. Se você está à procura de uma religião que deixe você confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Escute bem. Se você está à procura de uma religião que deixe você confortável, definitivamente eu não lhe aconselharia o cristianismo. Gente, cristianismo é a porta estreita ou a porta larga. A porta estreita, disse Jesus, tem que escolher. É a porta pequena, o caminho é apertado, passam poucos. A porta larga, entra todo mundo, entra quem quer, qualquer bagagem, mas no cristianismo não. O cristianismo, para ser um cristão verdadeiro, tem que abandonar muita coisa dessa vida, gente. Tem que abandonar. Até coisa que a gente gosta. Tem que mudar hábitos. C.S. Lewis tinha muita razão. Eu não aconselho o cristianismo para aquelas pessoas que querem uma religião confortável. Jesus disse, se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz e siga-me. Jesus propôs uma sociedade totalmente diferente do que a gente vive. Ele virou de ponta cabeça. É totalmente diferente. O reino de Deus é de ponta cabeça da sociedade, é totalmente diferente. Não esqueça dos ensinos de Jesus, ou lembre-se dos ensinos de Jesus. Pode passar. Também que nós possamos sempre lembrar, gente, especialmente no dia de hoje, da sua morte. Jesus na cruz, não esqueçamos dos momentos que ele viveu naquela cruz. Ele disse na cruz, Deus meu, por que me desamparaste? Interessante, gente, essa palavra desamparaste, abandono. Eu vi uma notícia hoje no G1, eu fiquei muito chocado com essa notícia. Uma criança foi esquecida dentro de aqueles brinquedos infláveis, tipo aqueles tobogãs infláveis. E a família procurou a noite inteira essa criança e não encontrou. Essa criança tinha 3 anos, gente. E no outro dia acharam perto desse... Ele estava inflado, as crianças brincavam. Essa criança possivelmente ficou esquecida lá, esvaziou o brinquedo, ele deve ter brincado, ele deve ter se enrolado naqueles tecidos ali, e não conseguiu sair daquele tecido, e ficou presa. A família procurou de madrugada também, os pais possivelmente deixaram a criança sozinha ali, não sei o que houve, não dá para julgar também, mas, enfim, uma tragédia, porque quando essa criança foi achada, essa criança estava chupando o dedo, gente, chupando o dedo, ou seja, quem vai me ajudar? Quem vai me socorrer? Cadê meus pais?
Essa palavra desamparaste, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus está dizendo, eu estou abandonado na cruz, eu estou como essa criança nesse brinquedo inflável solta, eu não sei o que fazer, eu não saio daqui sozinho. Deus meu, por que me desamparaste? São palavras de sofrimento. Enquanto isso, soldados zombavam, soldados esbofetavam Jesus, cuspiam. Jesus em silêncio, perfuraram suas mãos, seus pés, a multidão escarnecia, ladrões do seu lado escarneciam. Jesus não dizia nada, ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? E uma outra frase de Jesus que mexe muito comigo também, lá nos evangelhos, é quando ele fala assim, tenho sede. Quando você tem sede, você vai lá na geladeira, pega um copo de água, você vai lá tomar uma Coca-Cola gelada, você faz alguma coisa, toma um suco. Jesus disse, tenho sede. O Criador do céu e da terra com os lábios ressecados e não tinha nem um gole de água para beber. Jesus não tinha nem um gole de água para beber. E Jesus, gente, não estava na cruz porque ele merecia, porque ele não comeu nenhum ato ilícito, ele não roubou, não matou. O julgamento dele, um ia passando para o outro, um manda para lá, manda para cá, Pilatos manda para outro, assim vai. Não tinha uma acusação. A acusação de Jesus, sabe qual que era? Ele se diz Messias, ele se diz Filho de Deus. Essa era a acusação que tinham contra ele. Ele seduz o povo. Não tinha nada que pudesse comprovar algum erro que ele tivesse cometido, a não ser se dizer Deus. E assim Pedro, lá em 1 Pedro 2, fala que carregou Jesus em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, e por suas chagas fosse sarados. Ou seja, aquela cruz, gente, resumido, não é de Jesus, era nossa, era minha e sua. Aquela cruz é da humanidade, uma humanidade distante de Deus. Jesus não foi para a cruz porque Judas o traiu, Jesus não foi para a cruz por causa de Pilatos, não. Jesus deu a vida na cruz, ele se entrega na cruz. Imagine uma cena, por exemplo, uma coisa é você entregar a sua vida, outra coisa é alguém te prender. Jesus não em nenhum momento prenderam, ele se entregou. Imagine um exemplo, alguém vai morrer, está atravessando a rua, alguém está atravessando a rua e você toma a iniciativa de tirar aquela pessoa e empurrar e você é atropelado. Ou seja, você não quis morrer, você deu a vida por aquela pessoa, você tirou a pessoa de uma tragédia e se colocou no lugar dela. Jesus fez isso, ele se jogou em nosso lugar, ele morreu por nós. Era fácil ele descer da cruz, gente. Diz a Bíblia que ele podia pedir para os seus anjos. Ele diz a Pilatos isso. Eu poderia mandar uma legião de anjos aqui, Pilatos. Mas eu não quero, me prenda. Siga o julgamento, siga a cruz. Pedro disse, Jesus, você não vai à cruz. Jesus disse, sai de mim, Satanás. Significa adversário. Sai de mim, adversário. Eu vou para a cruz sim, Pedro. Jesus lá na infância, mexendo na carpintaria já com o seu pai adotivo José, com certeza ele já olhava aquelas madeiras ali e dizia assim, poxa, um dia eu vou estar fincado numa madeira dessa. Esse vai ser o meu final. Esse vai ser o meu final. Eu quero contar uma história e vou encerrar esse tópico, já vou indo para o final da mensagem. Diz uma história que uma vez um menino tinha um barquinho. Ele fez um barquinho muito bonito, um barquinho bem feito. Ele tinha um barquinho muito lindo. E esse barquinho, ele dizia para o barquinho, eu criei você, barquinho, você é meu. E um dia o menino foi passear, levou o barquinho junto e tinha um grande lago, um grande rio. E ele começou a colocar aquele seu barquinho naquele lago. O barquinho começou a deslizar e veio um vento e levou aquele barquinho dele, a pequena embarcação que ele tinha construído. Aquele garoto perdeu de vista o barquinho, ficou muito desolado, ficou desconsolado, ficou triste porque perderam o barquinho. Mas um dia ele estava andando na rua, ele passou em frente de uma loja, olhou na vitrine, ele viu o barquinho dele, ele disse, poxa, esse barquinho é meu.
Entrou rapidamente na loja, falou com o dono da loja, disse: olha, esse barco é meu. O dono disse: não, não pode ser. Não, esse barco é meu agora, estou vendendo. Se você quiser, você vai ter que pagá-lo. Talvez o vendedor tinha comprado de alguma pessoa que o achou. E o garoto disse: não, é meu, só pagando você o leva. Enfim, o garoto ajuntou o dinheiro, foi lá um dia com o seu dinheirinho contado, colocou as suas economias em cima do balcão e disse: voltei para comprar meu barquinho. O vendedor contou o dinheiro, viu que a quantia estava exata, foi na vitrine, pegou o barquinho e entregou para o garoto. O garoto agora estava com o rosto brilhando, cheio de satisfação, de alegria, com um barquinho novo em suas mãos. E ele disse assim, agora o garoto: agora, barquinho, você é meu, e você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te criei, e agora porque eu te comprei. Você é meu 2 vezes. Primeiro porque eu te criei, e agora porque eu te comprei. E assim é Jesus diz para nós. Jesus diz: você é meu, primeiro porque eu te criei, e segundo porque eu te comprei. Na cruz, Jesus nos compra novamente. O sangue dele é precioso e foi dado naquela cruz por nós. Pode passar? E também não podemos esquecer, temos que lembrar sempre de Jesus e lembrar da sua ressurreição. Jesus não é um homem morto. Jesus não está sepultado, putrefato, reduzido ao pó. Não. Jesus está vivo. Jesus ressuscitou, apareceu a Maria Madalena, apareceu a Pedro, apareceu às mulheres que estavam com Maria Madalena, apareceu no caminho de Emaús, apareceu a Tomé, apareceu a Tiago, a Paulo, a Estevão, apareceu a João na ilha de Patmos. Estevão viu Jesus quando estava sendo apedrejado. Enfim, Jesus apareceu várias vezes, ressurreto. Nenhum jornal, nunca um jornal nacional vai dizer assim: acharam o corpo de Jesus. Não vai falar isso. Não vão dizer isso. Porque a Bíblia diz que Jesus ressuscitou. E se não fosse a ressurreição de Jesus, gente, teria terminado o evangelho com tristeza, com más notícias. Você pode ir no túmulo de qualquer dessas grandes religiões, de Buda está lá, Maomé está lá, Allan Kardec também, todos estão mortos, mas Jesus está vivo, ele está vivo. E a história da Bíblia não termina com funeral, mas termina com uma festa, porque Jesus ressuscitou. O Novo Testamento termina, Atos começa feliz, a igreja trabalhando, a igreja envolvida, porque Cristo ressuscitou, ele não estava morto. E isso nós não podemos esquecer. Eu já falei aqui uma vez, uma mensagem: tirem o crucificado da cruz. Às vezes a gente usa uns símbolos no pescoço, no carro, um Jesus morto, um Jesus triste, um Jesus sofredor. Não, tirem o crucificado da cruz, ele está vivo, ele vive. Usem a cruz, é um símbolo lindo do cristianismo. Pode usar no pingente, pode usar no carro. Aqui na igreja, se a gente tivesse, podia colocar uma cruz linda aqui, não tem problema, mas tirem o crucificado da cruz, ele não está mais lá, ele ressuscitou, gente. Não um Cristo morto, Cristo vivo, ele está vivo. Vocês se lembram do versículo inicial dessa noite? 2 Timóteo. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, disse Paulo a Timóteo. Lembra-te de Jesus. Vamos chamar os presbíteros aqui, vamos participar da ceia. Lembra-te de Jesus Cristo. Vamos lembrar de Jesus, vamos ouvir mais músicas, vamos falar dele mais, vamos ouvir mais pregações, mais filmes que falam de Jesus. Vamos alimentar-nos mais de Jesus, ler a palavra. Lembra-te de Jesus.